Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um Papo de Rainha. Meus amores, hoje eu trouxe para o canal um assunto interessante que muita gente hoje em dia me pergunta, que é sobre ansiedade. Só que primeiro eu queria fazer uma pergunta e no final desse vídeo, você que está assistindo me responde. Como está a sua saúde mental em meio a esse período de quarentena, esse período de mudança que nós tivemos, né, com um pouco de tensão, um pouco de nervosismo realmente de algumas pessoas. Então eu queria saber como está a sua saúde mental em meio a essa situação. Falando sobre isso, eu queria trazer um tema que é muito comentado, né, já de anos, porém são situações que estão acontecendo e estão agravando, porque as pessoas não estão sabendo se controlar. A gente sabe aí que em cerca, mais ou menos, a população tem 8 bilhões de habitantes. Só que o problema de ansiedade hoje em dia está acarretando muito mais pessoas, porque quem hoje em dia nunca sentiu ansiedade ou nunca foi ansioso, né? Ansiedade é aquele nervosismo ali dentro, né, que a gente tem quando a gente precisa saber o resultado de uma prova, por exemplo. Quando você pega um currículo e você entrega para saber se você vai ser chamado. Ou às vezes um bolo, ou algo que você faz para alguém, para uma visita que você está esperando, ou uma notícia que você vai receber. Então, resumindo, todos nós vivemos com um grau pequeno, mas vivemos com um grau de ansiedade. O problema aí é quando essa ansiedade ela passa para um outro nível. Então, ansiedade, né? A pessoa fica ansiosa, ela sofre um pouco por antecipação. Mas quando nós temos um transtorno de ansiedade, a pessoa ela tem a tendência a não conseguir viver de forma tranquila. Aquilo que poderia ser pequeno se transformou em algo gigantesco, aonde a pessoa vive uma pessoa extremamente, né, ansiosa, nervosa. Ela se torna uma pessoa com medo das coisas, com medo de consequências que aparentemente nem iriam ter, mas essa pessoa tem. Porque a pessoa com um nível elevado de ansiedade, que não sabe se controlar ou não sabe o que fazer a respeito daquilo ali, ela fica totalmente atordoada também. E ela atordoa a própria família, porque ela não sabe como trabalhar nisso. Claro que existem algumas formas para a gente trabalhar essa ansiedade. Então calma, vamos falar algumas coisas aí. Primeiro vamos falar que a ansiedade ela causa algumas consequências no nosso organismo, né? Problemas psicológicos, fisiológicos. Então vamos citar alguns exemplos aí. Medo, como eu falei, porque medo a pessoa vai ter medo de tudo. Medo ao redor, medo das consequências. Ela não vai ver nada positivo, ela sempre vai ter algo negativo. A pessoa pode ter palpitações, né? Problemas de insônia, porque uma pessoa ansiosa, ela não consegue dormir. Você já se viu assim? Você às vezes está ansioso pro resultado de alguma coisa, você não dorme, você não tem uma noite tranquila. Mas imagina uma pessoa com um problema de ansiedade. Essa pessoa não consegue dormir, ela tem muita insônia. E a insônia vem junto com irritabilidade. Ela tem dificuldade de concentração, porque uma pessoa ansiosa, ela não se concentra direito. E ela sempre vai pensar, por exemplo, naquela situação específica, mas ela não vê ao seu redor. Então isso também traz problema de comunicação com os outros, porque ela não consegue se comunicar. Às vezes ela se isola dos outros, porque ela não sabe explicar o que está acontecendo com ela. E o mais triste é que muita pessoa acha que isso é bobeira, que isso daí, né, é chilique da pessoa. Isso não existe. Gente, existe sim. Como também existe tratamentos, né? É bom a gente sempre procurar um profissional, né, um psicólogo, para ele estar te orientando, para ele estar conversando com você, para ele estar vendo o que realmente é necessário fazer. É importante realmente estar procurando um profissional. Eu sempre digo isso no meu canal, porque a área da saúde é muito abrangente, mas cada profissional, ele se especifica numa área, então é muito interessante que vocês procurem um profissional. Se vocês acharem que o nível de ansiedade está muito grande e vocês precisam de uma orientação médica. Então a primeira dica aí, se precisar, procure um profissional específico, tá bom, meus amores?
Então vamos falar sobre algumas coisas que podem trazer problema de ansiedade. Uma das coisas é você se comparar aos outros. Se vocês forem ver os vídeos anteriores, a gente falou sobre relacionamento saudável, falamos sobre autoestima e também comentamos sobre isso, comparar com os outros. Até a internet, se não for bem usada, pode trazer problemas psicológicos a essa pessoa. Por que se comparar? Às vezes a pessoa entra na rede social, que muitos agora estão em casa, e olha uma foto de uma pessoa conhecida ou de uma outra pessoa qualquer e vê que a pessoa tem uma casa bonita, a pessoa tem um carro, aí procura saber sobre a pessoa, vê que tem uma família bonita ou que tem a mesma faixa etária de idade dessa pessoa e essa pessoa se sente mal, porque ela gostaria de ter aquilo ali e não tem. Aí ela se compara, poxa, né, a pessoa conseguiu ser bem sucedida, por que eu não? Ou a pessoa aparentemente, né, tem uma família perfeita, maravilhosa e eu não. Gente, não se compare ao outro, não compare a sua vida com os demais. Nem tudo que está na internet é 100% verdade. Às vezes a pessoa demonstra uma coisa maravilhosa, mas às vezes naquele dia ela ficou triste, naquele dia aconteceu alguma coisa, mas a pessoa conseguiu entrar na internet para passar algo bom para as pessoas. Então não fica se comparando que aquela pessoa é melhor que você, ou por exemplo aqui, essa plantinha aqui, ela tá mais bonita que a minha. Temos que parar com isso. Para de comparar, porque quando você compara e fica se comparando em excesso, baixa sua autoestima e automaticamente você não se valoriza como deveria e isso te traz uma ansiedade, porque você quer mudar logo de vida, você quer mudar às vezes de ser quem você é para ser aquela pessoa. Não seja assim, isso atrapalha, isso aumenta a ansiedade e não é legal. Uma outra coisa também é se cobrar demais. Pare de se cobrar demais. Faça aquilo que você consegue e seja grato. Se naquele dia você fez uma determinada coisa, fique feliz, foi o seu melhor. Não fique se cobrando, eu podia hoje ter feito várias coisas ao mesmo tempo, né? Igual às vezes as donas de casa. Hoje eu podia ter feito uma comida, eu podia ter lavado uma roupa, eu podia ter passado. Às vezes naquele dia você só conseguiu fazer uma comida maravilhosa e não tá bom, foi o seu melhor. Fique feliz, agradeça. Os homens também às vezes querem fazer tantas coisas e não conseguem e depois ficam se culpando. Isso aumenta a ansiedade da pessoa, trabalha muito prejudicando os nervos. Então, tomem cuidado, não fiquem se cobrando tanto. Foi aquilo que você fez hoje? Agradeça, foi o seu melhor. Amanhã você fará melhor ainda. Então, tire isso. Tire esses pensamentos. Aí é onde entra aquela situação que eu falei. Pensamentos negativos. A pessoa que é ansiosa demais, ela é negativa. Você não vê essa pessoa falar nada positivo. Ela sempre vai falar que vai acontecer alguma coisa. Ou ela vai sair e vai acontecer um acidente, ou vai acontecer um assalto. Ou se a pessoa sair agora, vai ter algum problema. Ela não fala coisas positivas, porque ela tem um aumento de ansiedade nela, de um sistema nervoso tão grande, que ela aumenta, né, a visão dela, mas para coisas ruins, para coisas que não são boas. E isso mexe não só com os nervos dela, mas vai mexer com os próprios parentes, porque se ela convive com alguém, imagina a pessoa ouvindo coisas negativas, pode ser até 24 horas, porque tem pessoas que ainda estão dentro de casa. Então, tente não ser negativo dessa forma, tente ser mais positivo, veja as coisas boas ao seu redor, evita ficar se preocupando em excesso. A gente realmente, na nossa vida, né, na correria, a gente tem a tendência a ter estresses realmente, algumas aflições, no decorrer da vida a gente tem. Só que a gente tem que saber trabalhar isso, se controlar isso, porque senão terá consequências não só para a pessoa que está sentindo, como as pessoas ao seu redor. Então é muito sério essa questão. A gente precisa trabalhar, a gente precisa falar sobre o assunto. Não é coisa boba, não é chilique, não é drama. As pessoas sofrem sim de transtorno de ansiedade e elas merecem realmente um carinho, elas merecem uma atenção. A pessoa ela pode tentar sim se controlar, mas se caso ela vê que não consegue, ela vai precisar de ajuda da família e de um profissional. Se no caso chegar a um nível que precisa de determinadas medicações,
vocês vão estar utilizando, mas com acompanhamento. Nunca use medicação por conta própria ou quando alguém diz que usou e funcionou. Cada organismo reage de uma forma. Que eu creio que esse profissional vai te ajudar e muito. E para aqueles que querem realmente começar também a se controlar na ansiedade, como qualquer um, e eu mesma, procure ter o seu autoconhecimento. Você se conhecendo, sabendo as suas fraquezas, o que é bom, o que te estressa, o que te faz rir, vai te ajudar muito, até mesmo você passar por cima dessas situações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem algum assunto, pode estar colocando aqui, tá? As opiniões que a gente vai estar trazendo no canal. E eu queria agradecer muito por vocês estarem vendo esse vídeo, tá? Que Deus abençoe vocês. Se for possível, curte o canal, tá? Que vai estar ajudando muito. Divulguem esse canal. Me seguem no Instagram, porque no Instagram tem coisa diferente daqui. Também é muito legal. Lá também tem muita frase para ajudar as pessoas, fazer as pessoas refletirem o que está acontecendo na vida delas. Nós estamos aqui para trocar informações. E não deixe de acreditar que você é capaz e que você é um vencedor, tá bom? Um forte abraço, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do Papo de Rainha.